Houve uma rebelião no complexo penitenciário Aníbal Jobim, em Manaus, no dia 2 de janeiro, e que resultou, pelos números oficiais, até agora na morte de 56 detentos. Inicialmente foi divulgado que as mortes decorreram de uma guerra de facções, até que o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, teria revelado que a maioria das pessoas mortas no conflito não pertenciam a facção nenhuma, sobre o que o governador José Melo informou. Não tinha nenhum santo, eram estupradores, matadores. O embate, ao que parece, envolveu duas facções rivais, FDN, ou Famílias do Norte, e PCC, primeiro comando da capital, mas teria vitimado também diversas pessoas que nada tinham a ver com essa história. Esse canal tem observado os eventos que acontecem no país e no mundo sempre de forma prudente, tentando passar para os seus inscritos as mais diversas visões sobre cada assunto, de maneira a ajudar na construção de um debate sério, erradicando a ignorância e a desinformação. Wendel Francisco de Souza Esquerdo cumpria pena por tentativa de assalto com arma branca. Situação semelhante foi a de Pedro Henrique Alves de Souza. Jorge de Carvalho Ramos cumpria pena por furto. Sim, na relação dos mortos tinham pessoas com os mais diversos perfis, desde condenados por pequenos furtos até estupradores, assaltantes, traficantes e por aí vai. Aparentemente, como disse o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, boa parte dos mortos nada tinha a ver com as facções. Foram mortos por estar ali. Tem gente que diz que quando presos se matam é bom, pois economiza dinheiro do Estado e, afinal de contas, por que nós devemos sustentar vagabundos criminosos? Outra coisa, como diz Bolsonaro, criminosos têm que sofrer mesmo. Se não quisessem sofrer, não teriam cometido delitos. Antes de a gente discutir se foi bom ou não ter ocorrido uma chacina desse nível, é preciso discernir sobre algumas questões importantes. A primeira delas é: por que existem leis? Por mais básico que isso possa parecer, é importante responder a essa questão. Por que existem leis? Eu te respondo: porque é preciso ter normas que disciplinem o comportamento da sociedade. Caso contrário, haveria um clima de arbitrariedades. Os primeiros códigos conhecidos que disciplinaram comportamentos, como o Código de Hammurabi, estipulavam a pena de retaliação, olho por olho, dente por dente. O Código de Ur-Nammu traduzia para a formalidade alguns costumes. As tradições de alguns países, inclusive ocidentais, em muitos momentos autorizavam cortar a mão de um ladrão, dar-lhes chibatadas, apedrejá-lo. Em Êxodo 22, se você fosse considerada feiticeira, ou se você fizesse sexo com animais, seria morto. Aliás, como na Bíblia, a Sharia muçulmana estabelece um conjunto de normas com força de lei, inclusive civil, e assim o ser humano sempre disciplinou comportamentos sociais. No entanto, as relações humanas foram tornando-se cada vez mais complexas e, por conta disso, diante da falta de normas, muitas vezes eram cometidos abusos. Com o passar dos tempos, algumas retaliações adotadas pelo Estado passaram a ser revistas. Se você estudar um pouco de direitos humanos, entenderá que seu objetivo primordial sempre foi reduzir as arbitrariedades do Estado contra os cidadãos. Sim, a Revolução Inglesa, a Declaração da Virgínia, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão visavam reduzir brutalidades do próprio Estado contra cidadãos, e com o surgimento das Nações Unidas, esses direitos são proclamados para garantir que sejam evitados abusos.
Você pode continuar insatisfeito. Mas por que deve ser dado direitos aos presos? Essas pessoas matam, estupram, roubam, furtam e o pior, vivem às nossas custas. Por que devemos dar direito a elas? Elas devem sofrer mesmo. Se não quisessem sofrer em presídios, que não cometessem crimes. Uma sociedade pode admitir isso, ou seja, que presos sejam maltratados, cumpram penas de serviços forçados, que sejam chicoteados em praça pública, que sejam castrados, que sejam mortos. Mas não é o que determina as nossas leis. Nas nossas leis, as pessoas têm direitos, inclusive, de contradizer as acusações do Estado. Há ampla defesa. E o Brasil é signatário de acordos internacionais respaldados pela nossa Constituição que garantem a manutenção da dignidade do preso. Claro, se for um clamor social para que presos sejam submetidos a maior violência estatal, é preciso que se mude o ordenamento jurídico e políticas públicas. Importante destacar que, nesses casos, se institucionalizarmos a violência contra presos, estaremos dando um mau sinal ao mundo. E, claro, poderemos estar sujeitos a boicotes internacionais. Mas o que eu chamo a atenção é que, enquanto formos signatários de tratados e convenções internacionais de direitos humanos, enquanto tivermos no nosso texto constitucional o direito da dignidade do preso e a proibição de adoção de penas cruéis, enquanto nossas leis estipularem a obrigação do Estado da manutenção da segurança do preso, sugiro que seja cumprida a lei. Olha, não vou dizer que as pessoas não têm razão quando criticam algumas instituições que têm no seu nome o rótulo proteção de direitos humanos, quando só vem a público apenas para defender criminosos. Eu não vou negar que dentro dessas instituições não possam existir pessoas mal intencionadas. Porém, defender bons policiais, defender a sociedade, defender a vida indistintamente é uma função dos direitos humanos. É preciso que se compreenda também que o erro dessas associações não legitima qualquer excesso do Estado em relação aos detentos. Agora, vale destacar que o Estado pune errado. Não tem um sistema prisional eficiente, gasta mal. Nosso sistema penal, que inclui o Código de Processo Penal, leis extravagantes, etc., e os regimes progressivos de pena, isso é tudo uma piada. Nós temos Paula Tomás livre, Guilherme de Pádua livre, Suzane von Richthofen livre e o maníaco do parque vai ser solto e diz que vai ser bispo da Igreja Universal. Ora, temos no Brasil uma tradição de privilegiar o sujeito que mata, que será solto e reconstruirá a sua vida graças a um regime de progressão de pena que, em minha opinião, é benevolente e contraproducente. Enquanto isso, quem morre teve a sua vida subtraída e nada pode trazê-la de volta. Porém, de outro lado, modificar isso, a progressão do regime, traria como consequência um verdadeiro agravamento da crise carcerária. Seria preciso investir em presídios. Uma alternativa é a de cobrar dos presos o custo de suas prisões, o que sabemos que na maioria das vezes é quase impossível. Outra alternativa seria privatizar prisões, especialmente para crimes onde não existe o emprego da violência. Em resumo, podem ser buscadas soluções, mas esse tipo de coisa não se faz com achistas de plantão. Isso é coisa séria. E é preciso ter uma gama de competências envolvendo os mais diversos operadores do direito que possam contribuir com a apresentação de alternativas. Tem muito amador hoje em dia ganhando voz nesse país. E repito, tem muito achista atribuindo a si competências para solucionar problemas, competências essas que não possuem.
Existe um povo, o povo brasileiro, que hoje em dia está confuso e atordoado num país onde o seu político de estimação provavelmente em algum momento cometeu pelo menos uma atitude corrupta. Hoje, muitos de nossos membros do judiciário mereceriam estar lá presos, nos presídios lotados, porque cometeram algum tipo de delito. Mas, tirando o juiz Lalau e algumas poucas exceções, ao invés de prisão, suas penas são de aposentadoria compulsória. Eu sou ateu e, logicamente, não acredito na existência do Jesus milagreiro. Porém, lendo essa semana Bart Ehrman, uma excelente literatura para ateus, me deparei com aquele evento que Jesus teria protegido uma adúltera. Ensina Ehrman que aquela cena provavelmente não existiu e que foi inserida nos evangelhos, né, com propósitos diversos, inclusive políticos. Mas, inserido ou não, a frase atribuída a Jesus tem forte significado. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pergunto a você se nunca na sua vida você não cometeu algum delito. Por exemplo, pagou alguém para obter alguma aceleração ou vantagem ou benefício público. Para acelerar algo, né? Tá, alguns de vocês cometeram delitos menores, mas nunca algo grave. Afinal de contas, somos pessoas normais. Um dos eventos que mais me chocou na vida, na época em que as coisas me chocavam, foi quando um colega de trabalho me falou sorrindo que agarrou e comeu 3 meninas à força numa represa, junto com amigos. Ele me contava sorrindo, especialmente detalhando como elas pediam assustadas para que eles não fizessem isso. Um vigia de uma empresa me contou que um motoqueiro foi se meter a besta com ele e ele trancou o motoqueiro, que caiu de um barranco. E você que está me assistindo, deixa eu insistir. Qual foi o seu delito? Você bebeu um iogurte, ou comeu uma fruta ou biscoito no mercado e não pagou? E por ter cometido esse delito, se é que você cometeu algum, se foi um simples furto, você acha que deveria ter sua mão cortada? Se o seu parente furtasse algo, deveria ter a mão cortada. Se sua irmã fosse presa, ela deveria ser estuprada. Se um parente seu fosse preso, injustamente ou não, é justo que corra risco de morte diariamente. Qual a pena deveria ser aplicada a Bolsonaro se ele for condenado por apologia ao estupro? Quero sua opinião. No mais, valeu!